Pessoal, vamos lá para o último problema, né, dessa unidade aí, capítulo 1, unidades, grandezas físicas e vetores, antes da gente começar o nosso assunto, que vai ser movimento retilíneo, capítulo 2. Vamos lá, o problema é 1.74. Uma velejadora encontra ventos que impelem seu pequeno barco à vela. Ela veleja 2 km de oeste para leste, a seguir 3,5 km para sudeste e depois, a certa distância, em direção desconhecida. No final do trajeto, ele está a 5,8 km diretamente a leste do seu plano de partida, na figura. Então veja basicamente que ela sai daqui, ponto de partida, e chega no ponto final, né? Esse aqui é o vetor resultante, e nós temos essa trajetória aqui. Ela percorre esse trecho que eu vou chamar de A, esse trecho aqui que eu vou chamar de B, que é conhecido, e esse trecho que a gente chama de C, que é o desconhecido. E no final tem o vetor resultante aqui, beleza? Então determine o módulo, a direção do terceiro deslocamento e mostre que ele concorda aproximadamente com o resultado obtido mediante a solução numérica. Então vamos para a resolução. Então, como eu já chamei aqui os vetores de A, B e C, né? O que é que eu posso fazer? Eu posso falar a vocês que o meu vetor Rx é meu vetor AX mais BX mais CX que eu estou atrás aqui. Beleza? Esse aqui é o vetor resultante, que é esse vetor R aqui, que vai do início ao fim, né? O meu vetor RY vai ser A na direção Y, mais B na direção Y, mais C na direção Y. Então vamos lá. Quem é A? A. Então quem é C, né, que a gente está atrás? Que a nossa coordenada C vai ser Rx menos AX menos BX. Então nosso C vai ser, nosso CX vai ser quem é componente na direção aqui, plano coordenado, né? Então a gente tem um plano coordenado aqui, ó, na direção X e na direção Y. Então veja claramente que na direção Rx é 5,8, o módulo do vetor Rx, menos 2, né, que é na direção A. E aqui nós temos que decompor esse vetor em B, que é 3,5, que é o módulo, vezes o cosseno de 45 graus, né? Então isso aqui dá 1,33 km, né, que é na direção X. Agora na direção Y a gente faz a mesma coisa, né? A gente pode isolar esses camaradas aqui, né? Só apaga aqui para ficar melhor. Opa! Vai ficar CY é igual a RY menos a meu AY menos meu BY. Quem é meu RY? Que é zero. Por quê? Porque o componente do nosso vetor resultante ele só tem na direção X, como a gente vê aqui em cima, né? Menos zero também. Por quê? Porque a nossa componente em A só tem componente, né, em X e não tem Y. Se nós subir, nós temos que decompor como foi feito. Então vai ser menos, a decomposição é negativa, então seria menos 0,3,5 seno de 45, tá? Isso porque esse menos vem aqui dessa subtração, e esse menos vem que quando eu faço a decomposição aqui na direção X, ele fica apontando para baixo, tá? E como na direção Y, ele fica apontando para baixo, que é a nossa situação aqui. Então, nosso CY vai ser igual a 2,47 km. Ou seja, então assim nós achamos o CX, que é 1,33 km, e achamos o CY, que é igual a 2,47 km, beleza? Aí agora, se a gente quer saber qual é o módulo dele, vai ser x ao quadrado, cx ao quadrado, cy, né? Então fazendo essa brincadeira aqui de matemática, 1,33 quadrado mais 2,47 ao quadrado, isso aqui tirando a raiz vai dar 2,81 km, né? Que é nosso componente C, que é desconhecido. Agora, para saber o ângulo dela, né, o ângulo θ aqui, a gente sabe que é tangente menos 1 de CY sobre CX, certo? Então, nós temos aqui a tangente inversa, vai ser 2,47, que é aqui ó, y, dividido por 1,33. Isso aqui dá 61,9 graus aproximadamente. Logo, né, nosso vetor resultante R, que a gente já tem um valor dele, né? Nós temos aqui um vetor que a gente chamou de A, de 2 km, outro vetor que a gente chamou de B, né? A gente chamou de B, que tem 3,1 km, que tem um ângulo aqui de 45 graus, que é o deslocamento do nosso vetor B, certo? Que está dando um problema. E aqui nós temos um vetor
C, que nós achamos agora, né? Que ele sai com um ângulo aqui de 61,7 graus, tá? E esses três ângulos aqui formam nosso início e fim. E nesse sentido aqui, né, desse vetor, nós temos no sentido nordeste, né? Então, se a gente olhar, né, aqui no nosso norte, sul, leste e oeste, né, nosso vetor tá mais ou menos aqui assim, beleza? Então é nordeste, beleza, pessoal? Então esse aqui é a nossa decomposição e a nossa forma vetorial de representação dessa trajetória que teve o início e o fim aqui, beleza? Nosso velejador. Valeu, pessoal, espero ter ajudado. Vejo vocês no capítulo 2, movimento retilíneo. Um abraço.